Preciso começar esse vídeo dizendo que, apesar da gente estar aqui pelo menos há uns 2 anos e meio, produzindo conteúdo aqui no YouTube, a gente nunca produziu nada, eu nunca trouxe nenhum vídeo explicando por que eu escolhi a psicologia. E hoje eu resolvi contar um pouquinho da minha experiência, da minha história, de como eu cheguei até esse curso, para ajudar você que de repente tem interesse em fazer psicologia, ou você que já está estudando, ou que já é formado, a olhar um pouco para a sua história também e relembrar qual que foi o seu caminho até chegar na psicologia também. Então, se você é psicóloga ou estudante de psicologia, comenta aqui embaixo qual é a sua história com a psicologia, como que você chegou, o que aconteceu para você ter se tornado psicóloga, ter entrado na faculdade de psicologia. Assim a gente vai conhecer mais histórias e vai poder entender um pouquinho como que para cada um foi esse caminho. Bom, então vamos à minha querida linda história. Na minha infância e durante um pedaço ali da minha adolescência, eu queria ser jogador de futebol. Pois é, eu queria ter essa carreira que quase ninguém quer, completamente inovadora, só que não. Inclusive, eu cheguei a jogar futebol durante alguns anos, finalzinho da infância e começo da adolescência, em várias escolinhas, cheguei a jogar em uma escolinha oficial de São Paulo, fui treinando em tudo que é canto que aparecia para eu treinar, e nesse período que eu jogava, não era uma época que eu pensava em profissão, né, que eu pensava em outra profissão, na verdade, além de jogador de futebol. Mas eu tinha na minha cabeça a importância de que eu não sabia quando que eu me tornaria jogador de futebol, se eu me tornaria, e até que isso acontecesse, eu ia me envolver com qualquer área relacionada a esportes. Então, quando eu pensava em faculdade, né, em graduação, vinha na minha cabeça educação física. Mas vinha educação física simplesmente pelo fato de que eu jogava futebol. Não porque eu queria aprender algo em específico, ou porque eu gostava da área, achava interessante, não. Me vinha como uma carreira, como uma graduação complementar àquela profissão que eu queria ter, de ser jogador de futebol. Mas lá pelos meus 13, 14 anos, eu assumo que eu sou péssimo de memória, não memória, eu sou péssimo de ordem cronológica, para ser mais específico. Lá pelos meus 13, 14 anos, eu decidi parar de jogar, porque eu me percebia muito cansado. Eu treinava 2 a 3 vezes por semana, mais ou menos, vários finais de semana eu participava de pequenos torneios, e aí isso me cansou. Apesar de gostar muito de jogar, e até hoje eu gosto muito de futebol, acompanho muito do futebol, jogo futebol no videogame, quando dá eu jogo futebol na vida real, mas enfim, naquele momento eu me percebi cansado, e aí eu decidi parar. Assumo que foi uma decisão bem difícil, porque até aquele momento era a única coisa que eu, entre aspas, me reconhecia fazendo bem, e era uma profissão que eu queria sentir, que eu queria exercer no futuro. Mas, enfim, apesar dessa dificuldade, eu parei. Um detalhe muito importante que eu acho que faz todo sentido eu dizer, e eu acho que vale para demonstrar o quão foi difícil parar de jogar, é que na minha infância e adolescência eu sempre fui muito tímido e bastante inseguro. E jogando futebol era um dos únicos momentos, praticamente, que eu conseguia me soltar, que eu era completamente sociável e à vontade comigo mesmo. Então, quando eu parei de jogar, eu também senti um pouco isso, de perder um espaço, um local, uma atividade em que me dava segurança, que me dava autoestima, que aumentava a minha autoestima de uma forma geral. É claro que hoje é muito mais claro isso, na época eu acho que eu não tinha tanta consciência, mas de qualquer forma eu senti. Bom, como eu falei, enquanto eu jogava futebol, eu pensei em fazer educação física. Mas quando eu parei de jogar, eu também não quis mais fazer educação física, não me fazia sentido. Então eu fiquei durante algum tempo, meses, anos, eu não tenho certeza também, sem definir ou sem pensar, sem considerar nenhuma profissão, nenhuma graduação. Foi um tempo meio sem pensar em nada, sem pensar em vida profissional do futuro. Até que um dia, eu estava na escola, conversando com uma amiga, com a Raquel, não sei se esse vídeo vai chegar para a Raquel em algum momento. Raquel, se você por acaso assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo que você foi responsável por isso. Mas enfim, estava eu conversando com a Raquel, sei lá sobre o que também, e ela comentou comigo que eu deveria fazer psicologia depois da escola, depois do ensino médio. Quando ela me falou aquilo, eu achei bem estranho por 2 motivos. Primeiro, porque eu mal sabia o que era psicologia, não era uma coisa muito clara para mim. E porque a Raquel complementou dizendo que eu deveria fazer psicologia porque eu ouvia bastante, eu ouvia bem os meus amigos, os meus colegas. E para mim era uma coisa muito óbvia que eu era inseguro,
muito tímido e eu conseguia conversar com facilidade com pessoas que eu tinha intimidade. Então, com amigos, eu conversava de boa, tranquilo. Agora, com pessoas que eu não tinha muita intimidade, desconhecidos de uma forma geral, eu tinha muita dificuldade. Era algo completamente tenso conversar com alguém desconhecido. E pra mim era nítido do quanto assim, nada a ver eu fazer psicologia. Eu não consigo conversar com pessoas que eu não conheço. E aí, a Raquel veio e me deu uma resposta que fez muito sentido. Ela disse o seguinte: ué, mas isso você vai aprender na faculdade. E quando ela falou isso, eu pensei, olha, não é que faz sentido? Não é que talvez eu aprenda isso na faculdade? A partir desse momento, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o curso, sobre o que é psicologia, onde tinha esse curso aqui na minha cidade, próximo de mim, enfim. Fui aos poucos me informando cada vez mais sobre essa área. Naquela época, há praticamente 15 anos atrás, eu não tinha tanto acesso à informação e à internet como hoje em dia. Então não tinha Instagram com milhões de psicólogos produzindo conteúdo, falando. Eu nunca tinha feito terapia até então. Então eu fui buscando informação a partir do que eu tinha acesso, né? Também era pela internet, mas com muito mais dificuldade. E mesmo não tendo tanta certeza assim de que psicologia seria um bom curso para mim, eu resolvi tentar e em 2007 eu entrei de fato no curso de psicologia. E hoje já tenho quase 10 anos de formado, sou completamente apaixonado pela área e extremamente grato e feliz por tudo que a psicologia proporcionou na minha vida até o momento. A graduação não foi a coisa mais fácil do mundo, mas também não foi mais difícil. Se você por acaso tem interesse em fazer psicologia e acha que vai ser uma coisa complicada demais, talvez não seja todo esse monstro que de repente você imagina. Queria muito que você que é psicólogo que está assistindo, comenta aqui embaixo, vou repetir, contando a sua história para a gente servir de exemplo para pessoas que estão buscando fazer esse curso e para pessoas que estão fazendo já estão cursando psicologia. Essa é a minha história até hoje com a psicologia, muito resumida. Na verdade, é a minha história de como eu cheguei na psicologia, né? Porque eu não falei do curso e também não falei muito sobre as minhas experiências depois. Mas isso fica para outro vídeo. Queria saber como que tudo isso que eu contei chegou aí dentro. O que você sentiu, o que você está pensando? Ficou com alguma curiosidade, alguma dúvida? Pergunta aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo para responder. E eu de verdade espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui e até uma próxima.